Salve, salve, meu caro, bom dia, seja bem-vindo ao canal e eu tô chegando aqui com mais um vídeo, posse de bola dessa sexta-feira, porque amanhã tem Flamengo e Sampaio Corrêa e o Flamengo entra em questão aqui no programa e Mauro César, como sempre, daquele jeito, vamos conferir. Quero dar os créditos ao UOL, link abaixo, mas antes se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like e bora lá pro vídeo, porque é importante sim o jogo de amanhã, é estadual, mas vale muito. Vamos lá. Se aplica a uma parte da torcida do Flamengo que está aí criticando o Felipe Luiz. Fato que o Flamengo está mal, começou mal o campeonato, são 2 jogos, é verdade, tem 1 ponto só. Mas o meu ponto é, eu estou errado ou o Flamengo veio... A gente achava que o Flamengo ia começar a melhorar, mas o Flamengo foi piorando. Tipo, jogou bem contra o Vasco, jogou pior contra o Fluminense, jogou pior contra o São Paulo, jogou pior contra o Inter. É isso? Não acho que tenha sido nessa sequência. Eu acho que o time fez o pior jogo dele desses 4 contra o Inter. Ah, tá. São Paulo teve o primeiro tempo, foi aceitável, contra o Corinthians, segundo tempo com homem a menos, acho que não foi algo desprezível. O Fluminense foi um jogo bem igual ali, lá e cá, e acabou perdendo o jogo num erro crasso do Eric Pulga, que está muito mal. Esse jogo contra o Inter foi o pior. É importante ressaltar que a torcida do Flamengo apoiou o tempo todo. A torcida do Flamengo apoiou o tempo todo. Ela vaiou no final do primeiro tempo, no final do jogo, e tem que vaiar. Como todas elas fazem. Todas fazem, sem exceção. Toda a torcida vaia em algum momento. Com bola rolando, não é inteligente. É o que eu penso. Apoia. Vai para o estádio para apoiar. Agora, quando acaba o jogo, você tem o direito, o dever até, de mostrar aos jogadores que você não está satisfeito com o que você está acompanhando, com o que você está vendo. O jogador não pode ficar sentado no títulos do passado recente para se acomodar. Então, acho que foi exemplar o que fez a torcida do Flamengo, apoiou o time durante todo o tempo com bola rodando, exceto alguns minutos no começo do segundo tempo, que as organizadas fizeram um protesto silencioso durante alguns minutos, não usando a sua bateria. Acho que foi ok. 56 mil pessoas. Ontem tinha 15 mil no jogo do Cruzeiro. E tinha gente achando que ia ter pouca gente. 56 mil pessoas é pouca gente? E eu estava no estádio, 7 da noite, um inferno para chegar no Maracanã, um trânsito desgraçado, negócio de maluco, mas enfim, a atuação foi péssima e eu acho que a única coisa positiva no pós-jogo foi que o Felipe Luiz admitiu que foi ruim o jogo e falou da partida de uma forma um pouco mais realista do que nos jogos anteriores. O time fisicamente está muito mal e acho que aí o grande problema é que o Felipe Luiz tenta de alguma maneira jogar de uma forma que o time não consegue. Para jogar pressionando o adversário como ele pretende, como ele gosta, e eu acho também legal, gosto da ideia, é preciso estar na ponta dos cascos. E o time não está na ponta dos cascos, longe disso. E aí eu acho que é um questionamento. Por que o time demora a entrar em forma? Por que tantos jogadores estão mal fisicamente e, consequentemente, tecnicamente? E fica aqui o elogio internacional, que fez um bom jogo, Pesolano fazendo um trabalho interessante, apesar da derrota para o Atlético Paranaense, teve já a vitória no Grenal, e foi um time que não ficou só se defendendo, né? Certo na segunda metade da etapa final, quando aí o Inter começou a colocar volantes, tentou se defender para tentar sustentar o resultado. Mas fez um bom jogo o Inter, e o Felipe falou uma coisa com a qual eu concordo totalmente. O Flamengo esteve mais próximo da derrota do que da vitória. O Internacional teve chances cara a cara com o Rossi, e o Rocher nem fez grandes intervenções. Mas foi um jogo em que o Inter, para mim, foi um ponto positivo. O Flamengo fez um jogo muito ruim mesmo. E agora ele tem 6 dias, terá ao todo 6 dias entre o jogo com o Inter e o jogo contra o Internacional, contra o Vitória em Salvador na terça-feira. Esse é um ponto importante. Ah, mas tem o Sampaio Corrêa. Ele não vai colocar os titulares com o Sampaio Corrêa, só que faltava. Colocar aí um misto, um time B, um misto com a base, é o que ele tem que fazer. Tem que priorizar o jogo com Vitória para tentar buscar 3 pontos em Salvador, até tirando, entre aspas, um proveito do momento também do Vitória, que levou uma chapuletada de 5 do Palmeiras e que, evidentemente, entra numa situação que não é muito agradável depois de tomar uma goleada como essa que nós acompanhamos lá em Barueri. Então foi um jogo ruim demais do Flamengo, para mim o pior dos 4 sem vitória, assim, fácil, não teve nada de bom. E o Paquetá errou, como a gente está vendo aí, na origem do gol do Internacional. Errou um passe no meio campo, ainda no campo de ataque, e aí o Alan Patrick acionou o Carboneiro, e o Carboneiro pro Rafael Borré, que fez um bonito gol. Aliás, o Carboneiro, uma coisa que o Felipe tem que tomar cuidado, ele escala o Emerson Royal, e aí o Carboneiro é colocado em cima dele. Claro, qualquer técnico, quando vê a escalação do Flamengo e Emerson Royal, vai pegar seu jogador mais rápido e incisivo para jogar em cima do Royal. E nos primeiros minutos, o colombiano já estava deitando e rolando em cima do jogador do Flamengo. Ali ele tem um problema sério. Isso até sacrifica um pouco quem joga por aquele corredor. O Paquetá, claramente, no primeiro tempo, preocupado em voltar, em fechar espaço, jogando até muito recuado, porque ali era muito perceptível que o jogador que fazia a dupla com ele era o mapa da mina para o time gaúcho.
E o Inter, acho que jogou uma boa partida, repito, acho que ficou uma esperança para o torcedor colorado aí de Internacional reagir no campeonato com boas apresentações e ganhando pontos com o trabalho do seu novo treinador. Ô Arnaldo, com o Arias no Palmeiras, se ele vier mesmo, tudo indica que virá, fica mais competitivo para o Flamengo? Tipo assim, o Palmeiras encosta no Flamengo no nível de time e tudo mais? Acho que sim. Eles vão se descolando dos outros, né? O Danilo falou, ainda talvez falte um ou outro jogador no Palmeiras para não ter um elenco completo, nível top. O Flamengo já tem. E aí é aquilo. Vamos talvez voltar um pouquinho ao início do programa, as cobranças em cima dos treinadores, né? Em relação ao Felipe e ao Abel, com tantos jogadores bons, a expectativa é que os times deles joguem bem e vençam. Simples assim, né? Como o Palmeiras fez com o Vitória, por exemplo, né? Com tanto jogador bom, tanto investimento, inclusive em relação aos... Eu entendo quando o Juca fala as camisas, os outros adversários, não sei, mas é muita diferença de elenco para os demais, reforçando a sua espanholização, âncora. Talvez mais do que nunca nessa temporada, se você analisar o elenco de Palmeiras e Flamengo. Mas tem outro grande amigo nosso que sempre fala, só vai ganhar um, né? O ano passado foi o Flamengo, né? E acho que o Palmeiras tem... E nessa comparação, elenco, possibilidades... o que ainda não aconteceu no Palmeiras, desde que o Palmeiras começou a investir caminhões de dinheiro no time de futebol, foi ganhar campeonatos e jogar regularmente bem. Esse é o desafio do Abel. Não é só, de fato, o Palmeiras e Corinthians esse final de semana. É a temporada em que ele tem jogadores excelentes, condições excelentes para fazer mais do que fez nos 2 últimos anos, né? Eu acho que ele não tem muita desculpa, né? O que o Palmeiras fez em termos de contratação nos últimos tempos, e ainda vem fazendo, a cada janela é o melhor Palmeiras do Abel. É o melhor Palmeiras do Abel, é o melhor Palmeiras do Abel, a gente precisa ver isso em campo. Até agora a gente não viu. Ô Mauro, dá uma tristeza. Imagina o torcedor do time que jogava lá o Arias. Wolverhampton. Vendo essas imagens agora. O fotógrafo faz cara feia. E do Fluminense também, quando ele saiu, não. Quando eu voltar, vou voltar pro Fluminense. Já tinha passado, já tinha... Não, mas ele falou. O Fluminense vai ganhar uma grana. Ele falou, quando eu voltar, vou voltar pro Fluminense. O Fluminense vai ganhar uma grana em cima disso tudo, né? E disse mais, disse que não se via em hipótese alguma com a camisa de outro clube no Brasil. Vai ter que ver, enfim. Ô Mauro, só pra fechar aqui, a gente ir pro break, você fez uma pergunta pro Felipe Luiz que tem a ver com o que o Trajano falou. Quando que é a hora de os caras serem cobrados? Você perguntou pro Felipe Luiz claramente. Quando você acha que o time vai entrar nos eixos? Não foi isso? Na coletiva, você estava lá. Ele usa a expressão, né? Não estamos na nossa melhor versão. Eu perguntei quando vai estar na melhor versão. Se vai ser contra o Lanús a partir do dia 19 na Recopa, porque ele já perdeu uma taça para o Corinthians, agora vai ter outra taça. A gente sabe que derrota em taça tem uma repercussão maior, né? E até lá já terá um tempo razoável, né? Com esse intervalo aí para o time titular. Ele tem esse intervalo agora, aí ele joga dia 10, depois o time titular só joga dia 19, a não ser que ele queira escalar a força máxima, eventualmente no Carioca, se o time se classificar, que deve ser no sábado de Carnaval. Mas ele pode colocar um time reserva e poupar os principais jogadores, guardá-los, ficar treinando para jogar esses jogos importantes que são do Brasileiro e da Recopa Sul-Americana, né? Não do Campeonato Carioca. Ele disse que acredita que até lá o time já estará num outro nível e tem que entrar. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção foi uma foto, a gente não pode mostrar aqui, mas uma foto publicada lá no GE, o fotógrafo ótimo, o fotógrafo André Durão, do Arrascaeta, levanta a camisa, o Arrasca não parece nada em forma, sabe? Nada em forma. Você vê ali, sabe? Não tá gordo, não é a sua barriga agora. Eu tô bem. Mas é um porte físico que eu acho que é incompatível com o jogador. Aí uma fonte do Flamengo me falou o seguinte: não, ele demora a entrar em forma. Desculpa, não tem essa de demora a entrar em forma. Ele ficou 16 dias só treinando. E o fato de ter jogado pra caramba no passado não retira do atleta a responsabilidade de estar na ponta dos cascos para fazer o melhor possível. E olha que ele jogou até um segundo tempo aceitável. Foi o melhor momento dele nessa volta. Demora a entrar em forma. Não dá para demorar a entrar em forma, amigo. Tem que entrar em forma já. É muito bem pago, contrato renovado. O que fez ano passado ficou no ano passado, tem que continuar fazendo.
Eu vou repetir a minha frase de sempre. Se o Zico não fez, não pode fazer. O Zico nunca estava assim. Estava sempre na melhor condição possível, até com o joelho estourado. Então, não tem como. Ele levanta a camisa no final do jogo, insatisfeito com o resultado, esconde a cabeça, e você vê que ele está com um shape muito atlético. Isso não é legal, não. Acho que alguém tem que cobrar o Arrascaeta. Aí é coisa do Felipe e do senhor Boto. Os dois senhores, Felipe Luiz e o senhor José Boto. Vocês não devem ter ouvido, mas havia um locutor da televisão brasileira, Walter Abraão, da TV Tupi, que teria dito: O Vaguinho. tá gol do Arrascaeta, senhores. Na época ele falava do Vaguinho. Exato. Tá aí, rubro-negros, posse de bola de sexta-feira. Cara, o Flamengo causa. E eu já tinha feito um vídeo antes e não tinha comentado, mas eu coloquei essa foto na thumbnail. É verdade, o Arrascaeta, ele levanta assim, decepcionado com o resultado do jogo, e você vê que o shape dele não é aquele. Mas, cara, é início de temporada, é um ano atípico, a verdade é essa. Eu sei, como o Mauro falou, se nem o Zico tava assim, ficava assim, nenhum outro pode, porque o Zico é a escala máxima. Mas, você vê, né? Começou o Brasileirão, começou o estadual, a Libertadores já começou, o Flamengo não ainda está participando, porque entra na próxima fase, mas já disputou o título da Supercopa Rei, e já vem a Recopa. Tem tudo isso. E é com calma. O Flamengo, ano passado, ano retrasado, foi para os Estados Unidos, fazia a pré-temporada lá e tudo mais. E aí, além dessa pré-temporada, tem o estadual que eles entram sempre lá pela terceira, quarta rodada. O estadual foi reduzido também, tem tudo isso, cara. Mas aqui é Flamengo, cara. A gente tem que estar sempre preparado, fisicamente, mentalmente. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal, a SR Fla. Mete o dedo no like, ative o sininho, compartilha, comenta, dê seu pitaco, diz aí. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.